Hélio Lasmar em mais uma aula Solidari. Vem comigo que a nossa aula hoje é sobre equilíbrio químico. Então a gente vai corrigir a lista número 30 para vocês, ok? Espero que vocês não tenham mais dúvidas a partir dessa aula. Então vem comigo. Introdução ao equilíbrio químico. Essa aula é muito importante. Então acompanha aí. Vamos treinar agora. Saia desse ócio e vem comigo. Da série Vai Cair no Enem. Introdução ao equilíbrio, tá bom? Não se esqueça. Então, pegue a sua lista, vamos ver o que você errou e vamos acompanhar essa aula maravilhosa. Então, vem cá. Vamos aprender em segundos aqui, ó, minha frase motivacional. Em segundos, como lidar com a introdução ao equilíbrio químico. Aguarde. Aqui está a tabela periódica, pode ser necessário em alguns instantes, alguns momentos, e aí a gente já parte para a questão número 1. Então, olhe que você vai relembrar de muita coisa e não é só obter a resposta. Então, fique ligado porque você vai ter que lembrar de alguns conceitos, ok? Então, uma reação química atinge o equilíbrio químico quando. Gente, o mais importante é que uma reação só atinge o equilíbrio quando o sistema estiver fechado, tá? Quando o sistema estiver fechado e a reação tem que ser reversível. Então, a reação é reversível, o sistema fechado pode entrar em equilíbrio. Entrou em equilíbrio, as velocidades direta e inversa são iguais. Então, vamos gravar. Primeiro, o sistema tem que estar fechado quando houver gases na reação, sistema fechado, a reação tem que ser reversível, as velocidades direta e inversa têm que ser iguais e as concentrações são constantes, não necessariamente iguais, elas têm que ser constantes. Então, nesse caso, qual é a resposta certa para uma reação que pode atingir o equilíbrio quando? Quando, letra B, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Aí a letra A ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. Isso não quer dizer que as velocidades são iguais. Realmente ocorre nos dois sentidos, só que tem que ser com velocidades iguais. Por isso a letra B é a resposta certa. Os reagentes são totalmente consumidos? Não, eles não são totalmente consumidos, então a reação pararia. E o equilíbrio, no equilíbrio, a reação não para. Tá? A temperatura é igual ao do ambiente? Não necessariamente. A razão entre as concentrações dos reagentes e produtos é unitária? Não é necessariamente unitária. Tá? Não é necessariamente unitária. Pode ser maior que um, ou menor que um, ou até igual a um. Então, confirmando, resposta letra B, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Vamos para a questão número 2. Nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio. Galera, para estar em estado de equilíbrio, o que eu falei agora há pouco? O sistema tem que estar fechado. Fechado. Se não avisar que o sistema está fechado, não tem como estar em equilíbrio. Por exemplo, uma xícara de café bem quente. O vapor do café só sai e vai embora. Não tem como ele ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Ou seja, passa para o estado de vapor, volta a ser líquido, passa para o vapor, volta a ser líquido. Isso só se o sistema estiver fechado. Como está aberto, não tem como entrar em equilíbrio. Letra B. A garrafa de água mineral gasosa fechada. Aí tem como entrar em equilíbrio. O gás que está dissolvido na água, que é o gás carbônico, vai para o meio externo, mas volta porque o sistema está fechado, mantendo um equilíbrio de vai e volta, entendeu? Isso acontece só quando o sistema está fechado. Chama de um bico de bunça, ou seja, a chama de um queimador. A chama só queima, a fumaça só vai embora, vai embora, vai embora, e não tem o retorno do gás para a gente poder dizer que no equilíbrio a velocidade direta é igual à inversa. Aí só tem a direta, não tem a inversa. Entendeu? Porção de água fervendo, aí também não falou que está no sistema fechado. Então, a água só vai embora, vai embora, vai embora e não volta. Tigela contendo feijão cozido, aquele vapor do feijão cozido só sai, não volta. Ou seja, a letra B é a única resposta, confirmando a letra B como água mineral gasosa fechada. Vamos para a questão número 3. Número 3. Em relação às concentrações de equilíbrio, em relação a uma reação em equilíbrio, assinale a alternativa incorreta. Incorreta que ele quer, gente. Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. Não pode, porque o sistema está fechado. Lembra das outras questões anteriores?
A energia não é introduzida ou removida do sistema. É verdade. O sistema é fechado, então a energia não é introduzida ou nem removida do sistema, tá? Agora a letra C, ele está pedindo a falsa. A e B estão corretas. Olha a letra C. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos da reação. Quantidade de matéria é mol. O número de mol dos reagentes e produtos pode ser diferente. O que não pode mudar é a massa. A quantidade de matéria em mol pode ser diferente, entendeu? Só que não muda a massa. O que é garantido na situação de equilíbrio, gente, não é que a soma das quantidades iniciais e finais são iguais. É garantido que as concentrações em mol por litro são constantes. Agora, o número de mol de produto pode ser diferente do número de mol de reagente. Por exemplo, quando uma molécula se decompõe, é 1 mol se quebrando em mais de um. Entendeu? Então, tem reação assim. 1 mol se quebrando em mais de um, chama decomposição. Então, ela está em equilíbrio? Pode estar em equilíbrio, mesmo que o número de mol seja diferente. Aqui está falando que o número de mol deve ser igual, e não deve ser igual, entendeu? Então, por isso que a letra C é a incorreta. Vamos confirmar? Olha lá, a letra C como a incorreta. Olha a letra D. As propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. Não variam, porque a propriedade macroscópica, por exemplo, é o nível do líquido ou a concentração, elas não variam, elas são constantes. A rapidez é a mesma nos dois sentidos, a gente já falou disso. A velocidade direta é igual à velocidade inversa. Número 4. A produção de amônia em escala industrial é realizada pelo sistema de Haber-Bosch, em que se controla a pressão e a temperatura, mantendo-se o sistema em equilíbrio formado entre os gases. Aqui, ó. Aqui está um exemplo que a gente viu ali. Ó. O número de mol da direita não é igual ao número de mol da esquerda, mas a reação está em equilíbrio. Para ele estar em equilíbrio, precisa de sistema fechado e concentrações constantes. Sobre esse sistema, sobre esse equilíbrio, podemos afirmar que, bom, no equilíbrio, as concentrações são constantes, mas elas não são necessariamente iguais. Aqui está falando que concentração de N2 é igual a H2? Não necessariamente. Tá? Elas têm que ser constantes. NH3 constante? Sim, resposta à letra B. NH3 constante, vamos confirmar. Aí, ó, NH3 constante. Agora, N2 é igual a NH3? Não, a concentração não é necessariamente igual, elas têm que ser constantes, não iguais. Velocidade inversa maior que a direta? Velocidade direta maior que a inversa? Não, velocidade direta é igual à velocidade inversa, tá? É igual, as velocidades são iguais no equilíbrio. Questão 5. Aí está falando sobre o Ramsay, Sir William Ramsay, que aterrorizou a humanidade. A produção de alimentos cairia desastrosamente em razão da falta de fertilizantes nitrogenados. Aí veio o Bosch e o Haber, criaram o processo Haber-Bosch de produção de amônia, que é o precursor de todos os fertilizantes nitrogenados. Então ele propôs essa reação aqui, ó, 1N2 mais 3H2, dando 2NH3. Aí produzia fertilizante. Aí aqui está pedindo das expressões abaixo, qual delas corresponde ao Kp do processo descrito? O que é Kp? É constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. E sabe qual é o detalhe? Qual é o segredo? É que constante de equilíbrio através de pressão parcial vale só para gases. Então, calma, olha para mim. Kp é constante de equilíbrio em termos de pressão. É pressão dos produtos dividido, igual aqui, ó. Tá vendo essas expressões? É produto em cima, reagente embaixo. É pressão parcial dos produtos dividido pela pressão parcial dos reagentes. Então, quando você volta aqui na reação, ó, produto NH3 ao quadrado, dividido pela pressão parcial dos reagentes, N2 vezes H2 ao cubo, porque está multiplicado por 3, então fica H2 ao cubo. Tá? Essa é a pressão parcial e ela só vale para gases. Então, vamos ver de novo? A expressão vai ficar NH3 ao quadrado em cima e N2 vezes H2 ao cubo embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó, N2 vezes H2 ao cubo embaixo e NH3 ao quadrado em cima. Tá vendo? Ao quadrado em cima. Por isso, a resposta é a letra B. 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 Aí, ó, confirmou. Letra B, porque pressão parcial é só para gás, mas lá todo mundo era gás. E fica a pressão parcial do produto em cima e dos reagentes embaixo. Vamos agora para a questão número 6. Observe a seguir a expressão
da constante de equilíbrio trabalhada em termos de pressão, ou seja, pressão parcial, tá? A pressão parcial da água e do CO2. Então fica pressão parcial do CO2 vezes pressão parcial da água. Como está elevado a 1, é porque fica 1 aqui na reação. E outra coisa, pressão parcial dos produtos dividido pela pressão parcial dos reagentes. Aqui só tem produto, reagente não. Sabe por quê, gente? Porque só entra gases. Sólido e líquido não entram. Então, olha para você ver a letra A, que já parece ser a resposta. Olha aqui. Quem é que tem CO2 e água nos produtos, como mostrou a reação de Kp aqui em cima? É a letra A aqui, ó, CO2 e água nos produtos. Por que não entrou Na2CO3? Porque é sólido. Por que não teve reagente? Porque é sólido. Então a resposta é a letra A. Olha aí, ó, confirmando, entendeu? Então tem que lembrar, Kp é pressão parcial dos produtos, que é o lado direito, dividido pela pressão parcial dos reagentes, que é o lado esquerdo. Como o reagente aqui é sólido, ele não aparece na expressão, tá? Só gasoso. Só gasoso. Já que você escutou eu falar agora só gasoso para a pressão parcial, olha essa questão. Em geral, a constante de equilíbrio é dada em termos de concentração, simbolizada por Kc, ou pressão, simbolizada por Kp. Tá? Quais dos estados físicos ou condições a seguir entram nessa expressão do equilíbrio, ou seja, na expressão do Kp? O que é Kp? É constante de equilíbrio em termos de pressão, e ela só vale para gases. Então aqui é gasoso, ou seja, o 7 confirmou o 6, entendeu? Só vale para gás, aí tá aí, ó, gasoso. Vamos para a questão 8. Dadas as situações abaixo, olha só, abaixo, indique a alternativa em que a expressão do Kp não apresenta nenhum participante do equilíbrio. Você acabou de ver que Kp só vale para gases. Só vale para gases. Para ela não apresentar nenhum participante do equilíbrio, não pode ter gás na reação. Por exemplo, a letra A tem gás, então vai ter participante no equilíbrio. A letra B tem um gás carbônico aqui, ó, então vai ter ele na expressão do equilíbrio. Tá? A pressão parcial do CO2. Sobre nada, porque não apareceu ninguém gasoso aqui na esquerda. Então, a número 2, ela aparece, aparece uma expressão, e ele quer a alternativa em que nenhuma expressão exista para o Kp. Então, aqui vai existir porque tem gás, na número 2 vai existir porque tem gás, na número 3 não tem gás, então não tem nenhum participante do equilíbrio. Ou seja, não vai haver constante de equilíbrio em termos de pressão para a reação número 3. Reação número 3 deu letra C, vamos confirmar lá, ó, letra C, entendeu? Porque não tem participante no equilíbrio, porque Kp é só para gás, aqui não tem nenhum gás. Vamos para o número 9. 9 é a mesma coisa. Ele apresenta aqui, ó, algumas reações químicas e quer as expressões correspondentes. E está pedindo qualquer errada. Então vamos ver. Aqui, ó, NH3 ao quadrado, tá vendo? É produto sobre reagente. Pressão parcial do NH3 ao quadrado, dividido pela pressão parcial do N2 elevado a 1 e do H2 elevado ao cubo. Tá? Então a letra A, ela está certíssima. Está pedindo aqui, gente, ó, todas as constantes de equilíbrio estão corretas. Ele quer a falsa. A letra A está certa. A letra B. A letra B é líquido, líquido, líquido e líquido. Líquido não entra no equilíbrio. Só gasoso e aquoso. Escuta, só entra estado físico gasoso e aquoso. A letra B entrou com estado líquido, que não vale. Sólido e líquido não participam do equilíbrio. Logo, a exceção é a letra B, que não participa do equilíbrio. As outras aqui estão todas corretas. Olha para você ver. Água elevada a 1, H2 elevado a 1, O2 elevado a meio, certinho, porque todo mundo aqui era gás. Então pode entrar todo mundo. Aqui, para Kp, só vale para gás. Então o único gás que tem aqui, ó, é o CO2. Então vai ficar só CO2 na expressão. Aqui não é Kp, é Kc, é concentração. Então fica a concentração da HI ao quadrado, dividido pelo H2 elevado a 1 e 2 elevado a 1. Normal, tudo certo. A única errada é a letra B. Vamos confirmar? Aqui, ó, gabarito 9, letra B. Ela está errada. Questão número 10. Analisando somente os valores das constantes de equilíbrio, Kc abaixo, que foram obtidos de várias reações, opte pela que for mais economicamente viável de ser desenvolvida para uma produção industrial. Gente, constante de equilíbrio Kc é igual à concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Ou seja, como o produto fica em cima e o reagente fica embaixo, o Kc é diretamente proporcional
à concentração de produtos. Entendeu? Então, esse KC é diretamente proporcional à concentração de produtos. Ou seja, o maior KC significa mais produção, mais produtos. Então, se eu estiver pensando numa produção industrial, o maior KC significa maior rendimento, porque fica produto em cima e reagente embaixo. Então, quando cresce o produto, é porque cresceu o KC. Então, para eu ter uma reação economicamente viável, é que tem o maior KC, letra E, 140. Tá aí, ó, letra E, 140, significa que vai ter um alto rendimento. Número 11. Dada a seguinte reação química, qual representa as constantes de equilíbrio, concentração e pressão, Kp e Kc, tá? Respectivamente. Ó, gente, para Kc só entra gasoso e aquoso, e para Kp só entra gasoso. Como não tem aquoso, as constantes de equilíbrio de pressão e de concentração vão coincidir. Por exemplo, a de concentração é produto sobre reagente. Produto sólido não entra, o gás entra. Então é H2 elevado a 4 dividido pelo H2O elevado a 4. Então tem que ser Kc é aquela que tem o H2 elevado a 4 e H2O elevado a 4, ou seja, concentrações. Está aqui, ó, H2 elevado a 4 e H2O elevado a 4, letra D. E da pressão, H2, pressão parcial de H2 elevado a 4, dividido pela pressão parcial de H2O também elevado a 4, logo a resposta é letra D. D de dado na 11. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Que era o slide com a pergunta. Aqui já é o slide com a resposta, que é a letra D de dado, porque o H2 está elevado a 4 e o H2O também está elevado a 4. Então dá essas expressões aqui muito parecidas. Então a resposta é letra D, e você está de parabéns, porque já está aprendendo. Vamos para o número 12. Gente, agora existe uma expressão que transforma o Kp em Kc. Então, Kp é igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN. Olha de novo, Kp é igual a Kc Rt elevado a ΔN. Podemos afirmar que Kp igual a Kc para, vem cá, Kp igual a Kc se Rt elevado a ΔN for 1. E o RT é 1 quando o ΔN é 0. Acompanha a matemática. Todo número elevado a 0 é 1. Então, se o RT tiver um ΔN 0, logo RT elevado a 0 vira 1. Se vira 1, Kp igual a Kc. Entendeu? Só que para o ΔN estar elevado, para o ΔN dar 0, quer dizer que o número de mol de gases da esquerda menos o número de mol de gases da direita vai dar 0. Olha aqui para você ver. Conta quantos mol de gases tem na esquerda. 1 mais 1, 2 mol de gases. 1 mais 1, 2 mol de gases. Quanto que é 2 menos 2? 0. Então, RT vai ficar elevado a 0. Vou repetir. Você faz a esquerda menos a direita para calcular o ΔN. Esquerda menos a direita. Então, vai ficar 2 menos 2, que dá 0. Se o RT é 0, Kp igual a Kc. Logo, a resposta da 12 é a letra A. Olha lá, ó, alternativa letra A. E aqui está mostrando a resolução, tá, gente? Está mostrando a resolução lá. Quando aqui dá 2 menos 2, vai ser RT elevado a 0, logo Kp igual a Kc aí em breve. Questão número 13, pede praticamente a mesma coisa. No sistema, o 2NO2 dando N2O, a relação entre Kc e Kp é, tá? Para você acertar isso aqui, você tem que saber a reação. Olha a reação. Kc é igual a Kp vezes RT elevado a ΔN. Aqui, ó. Kc é igual a Kpeta. Kpeta. Então, Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Aí você aplica o ΔN. Vamos lá, o ΔN. 2 menos 1, 1. Tá vendo? Ó? 2 menos 1, 1. Aplicou 1. Olha lá, 2 menos 1, 1. Quer dizer que, então, que RT elevado a 1 é RT. Logo, Kc sobre Kp é igual a RT. Não é fácil? Questão número 14. Considere o seguinte equilíbrio químico. Olha esse equilíbrio químico. 2H2 mais CO dando CH3OH. Tá? E o que está falando? Que o Kc vale 300. Determine o valor do Kp
para essa mesma temperatura. Qual temperatura? 420 graus Celsius. Primeira coisa que tem que fazer, passar sempre de Celsius para Kelvin, gente. Nunca pode esquecer de passar para Kelvin. Olha aqui, ó. O R é 0,082 e ele está em Kelvin. Então, o que a gente faz? Olha lá, ó. A gente usa a fórmula invertida, porque Kc igual a Kp, RT elevado a ΔN. Se eu quero achar primeiro o valor de Kp, eu troco Kp igual a Kc, que fica elevado a vezes RT elevado a menos ΔN, tá? Então aqui, Kc igual a Kp, o RT fica elevado a ΔN. É essa que você vai decorar. Mas se você precisar dela invertida, você faz Kp igual a Kc, RT elevado a menos ΔN. Aí é só aplicar os valores. Aqui, ó, tá mostrando como é que transformou a temperatura, 698. Então joga aqui 698. O R é 0,082 e o Kc é 300 mol, como ele avisou aqui que o Kc vale 300 mol, tá? Então a temperatura já está somada, aplicou, achou 9,2 vezes 10 a menos 2 atm. Olha lá, ó, 9,2 vezes 10 a menos 2 atm. 9,2 vezes 10 a menos 2 atm. Então estamos aqui. Olha lá, ó, aqui que eu queria voltar aí, perdi o ponto. 9,2 vezes 10 a menos 2 atm. Quando você voltar aqui, ó, 9,2 vezes 10 a menos 2 atm, ou seja, a resposta é a letra C, como está avisando aqui, alternativa C, entendeu? Só aplicação direta nessa fórmula aqui, gente. Kp igual a Kc, RT é menos ΔN. Se você não quiser decorar o menos ΔN, você põe Kc igual a Kp, inverte o Kp com Kc, RT elevado a ΔN sem o menos, tá? Então vamos para a 15 e última questão dessa lista. Olha só, em um recipiente de 4 litros são colocados 20,85 gramas de PCl5, aquecidos a 127 graus Celsius. Então temos a temperatura e temos a massa inicial. Verifica-se que é estabelecido o seguinte equilíbrio químico: 1 PCl5 dando 1 PCl3 mais 1 Cl2. Então 1 PCl5 dando 1 PCl3 mais 1 Cl2. A pressão atingida pelo sistema é de 1,23 atm. Considerando que o sistema é um gás ideal, determine o valor de Kc para esse equilíbrio à mesma temperatura. Gente, o R ele deu, a pressão total é 1,23, ele deu a massa, o volume. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa massa e transformar para mol, porque só tem como mexer com mol, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a massa e transformar para mol. Aqui está mostrando a fórmula, Kp, Kc e Kp estão relacionados por Kc igual a Kp, RT elevado a ΔN. Então, podemos usar esta fórmula para chegar ao valor de Kc. Mas, primeiro, precisamos descobrir o valor de Kp, que é conseguido através das pressões parciais de cada gás. Então, fazendo a pressão parcial de cada gás e da aplicação na expressão de Kp para essa reação, a gente pode calcular. Então, olha só, vamos calcular o número de mol. Ele falou que tem 20,85 gramas de PCl5. Sabe o que você tem que fazer? Quantos mol varia isso? É o primeiro cálculo que a gente faz. Número de mol é massa sobre massa molar, galera. Número de mol é massa sobre massa molar. Então vai pegar 20,85, a massa molar você pega na tabela periódica, para o PCl5 vai dar 208,5, ou seja, tem 0,1 mol. Depois que você tem 0,1 mol, você vai calcular a pressão inicial fornecida, ou seja, esse 0,1 mol vale qual pressão? Aí usar PV igual a nRT. PV igual a nRT. Vai usar essa expressão, tá? PV igual a nRT. Aí pega a pressão que foi 4, o volume 4, a pressão 4, não, me enganei. Pega a pressão, o volume é 4, o número de mol a gente acabou de achar aqui, ó, né? A gente acabou de achar o número de mol, deu 0,1 mol. O R é 0,082 e a temperatura é 400. Mas por que deu 400? Vem ver. Ela era 127. Soma com 273 dá 400. Entenderam? Soma com 273 dá 400. Então, a gente vai achar a pressão 0,82, a pressão inicial. Aí pronto. Eu venho aqui, ó, início, aquele quadro que tem o início, reage e o equilíbrio. Início,
reage a equilíbrio. Início você acabou de calcular, 0,085 atm. Galera, quando o início é um valor, o produto é tudo zero, porque esse valor não começou a reagir ainda. Então, pressão parcial no início, 0,082. Qual que é a pressão parcial para os produtos? Zero, porque a reação não começou. Quando ela começar, você vai ter que criar uma proporção. Como é de 1 para 1 para 1, você vai chamar de P, P, P. Se fosse 1 para 2 para 1, é P, 2P e P. Então, pronto, P, P, P. Aí o que acontece? Tinha 0,082. Reagiu o P, vai sobrar 0,082 menos P. Tinha 0, produziu P, quanto que eu vou ter no equilíbrio? P. Tinha 0, produziu P, quanto que eu vou ter no equilíbrio? P. Tá? Depois você vai fazer isso, ó. 0,82 menos P, aqui é 0 e P sobra P, 0 e P sobra P, já tem esses valores aqui para jogar no equilíbrio. Aí agora, na constante de equilíbrio, a gente joga esses valores. Olha só, primeiro, vamos descobrir tudo. A pressão total, ele falou lá que é 1,23. Então, 0,082 menos P mais P mais P tem que dar 1,23. Como a gente tem 1,23 menos da pressão, gente, pressão, aqui está dando, somando tudo, 1,23 menos 0,82, que é o que está dando aqui, porque vai cortar um menos P com P, vai sobrar só um P. Então, esse P é igual a 1,23 menos 0,82, o que dá 0,41. Beleza. Como o P é 0,41, agora eu descubro todos esses valores. 0,41. Então, 0,082 menos 0,041 é 0,041. É assim que a gente vai descobrir tudo, tá? Então, vem cá. Vamos ali ver o que aconteceu aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tá lá, tá aqui, ó. Olha só. 1,23 menos 0,82 deu 0,41. Então eu vou descobrir aqui que é 0,82. Ó, aqui tá com errinho aqui, tá vendo? Por isso que eu travei aqui um pouquinho, aqui eu vi o valor diferente. Olha só. A pressão é 0,82, então aqui tem que ser colocado 0,82. 0, 0, P, P, P. Aí você descobriu que o P, através dessa conta, que somando as pressões, a pressão parcial total é 1,23, então as pressões parciais têm que dar uma soma de 1,23, tá? Aí nós achamos que a pressão parcial, a pressão inicial era 0,82. Então, como é 0,82, é 0,82 menos P. O P deu 0,41, 0,82 menos 0,41 dá 0,41, 0,41 e 0,41 para todo mundo. Ou seja, quando o P deu 0,41, então todo mundo vai dar 0,41. Então, eu preciso resolver esses valores aqui agora, tá? Esses valores. Como a gente já sabe, o valor do P é 0,41, 0,41. Olha o que aconteceu aqui. Colocou aqui, ó, 0,41, que é a pressão parcial do Cl3, que a gente acabou de descobrir aqui no equilíbrio. 0,41, 0,41 para todo mundo. O que vai dar? Kp igual a 0,41. Mas olha a pergunta. A pergunta era, qual o Kc? Qual o valor de Kc? Bom, se você já tem aqui o Kp e quer calcular o Kc, não é só usar esta fórmula aqui, ó. Então, Kc igual a Kp RT elevado a delta N, aí resolveu o problema. Então, você vem aqui, ó, pega o seu Kp 0,41, tá? E tem que achar o Kc. O R é 0,082, a temperatura é, mais uma vez, essa aqui, ó. Olha só. Olha lá, ó. Achei. 127 com 273 deu 400. Então você vem aqui no quadro e joga 400. Aqui. Tá? Na fórmula joga 400 de temperatura. Achou o P 0,82. Tá? Achou o P 0,82. Então, aplicando na tabela essa pressão parcial inicial de 0,82, você acha tudo aqui, ó, né? Então aqui é P, 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 vai ser 0,82 menos P. Como a pressão parcial deu 0,41, o valor de P, então 0,82 menos 0,41 dá 0,41, tá vendo? Achou que o Kp é 0,41. Achando o Kp 0,41, substitui aqui, ó, naquela fórmula do Kc igual a Kpeta, para que você, agora, depois que achou o Kp,
vai descobrir quanto que é o KC, que é o exercício, é o que o exercício tinha pedido, entendeu? Então, fazendo as contas, olha lá, RT elevado a delta N é esquerda menos direita, então você pega essa reação aqui, ó, 1 menos 2, 1 menos 2, dá menos 1. Olha o que acontece. Eleva a menos 1 aqui, ó, menos 1, entendeu? E aí, resolvendo a continha, 32,8 vem para baixo, 0,41 dividido por 32,8, deu esse número aqui, 1,25 vezes 10 a menos 2, galera. E aí, ó, de agora em diante, não importa mais quais os valores, é só seguir os passos que a gente acabou de ver, tá? Aqui as plaquinhas de use máscara e cuide bem da sua saúde. E aqui apenas o meu muito obrigado pela sua atenção. Tá, gente? Vamos rever o vídeo, vamos estudar mais, pausa esse vídeo, a ver como que passou aí algumas frases que você não entendeu, faz os exercícios e conte com a gente lá do Solidário para te ajudar, ok? Muito obrigado pela sua atenção